Imagine, por um instante, a poeira que se ergue atrás de um carro em alta velocidade, o cheiro de terra molhada misturado ao de borracha queimada, e aquele arrepio na espinha quando você sente a máquina deslizar no limite da aderência. Essa é a essência do off-road, uma cultura que respira liberdade, desafio e uma conexão quase primal com a natureza indomável. É um universo onde a pista é a própria terra, e cada curva, cada salto, é um teste de habilidade, coragem e, acima de tudo, confiança. Mas como é que a gente pega essa emoção crua, essa intensidade visceral e transporta para um mundo digital, para a tela na nossa frente? Bem, em 2009, um jogo se propôs a fazer exatamente isso e conseguiu de uma forma que marcou uma geração. Tô falando de Dirt 2, da lendária Codemasters, um título que, para muitos, não foi só mais um game de corrida, foi uma verdadeira declaração de amor à cultura off-road, um ponto de virada na forma como os jogos podiam nos fazer sentir a terra sobre as rodas. Codemasters, com sua vasta e respeitada trajetória no mundo dos games de corrida, não era exatamente uma novata quando o assunto era rally. Pelo contrário, eles já eram mestres, com uma linhagem que remontava aos anos 90, com a série Colin McRae Rally, que, para quem viveu aquela época, era sinônimo de excelência e realismo no que diz respeito à simulação de rally. Pensa comigo, antes do Dirt, a gente tinha jogos de rally que eram quase manuais técnicos sobre como pilotar. Eles eram desafiadores, recompensadores, mas talvez um pouco inacessíveis para quem não era um purista do esporte. Era como ler um tratado filosófico, profundo, mas exige dedicação. O primeiro Dirt, de 2007, já dava sinais de uma mudança, uma tentativa de pegar essa complexidade e envolver numa camada mais extrema, mais jovial, com uma apresentação mais americana, se é que a gente pode dizer assim. Mas foi com Dirt 2 que essa visão amadureceu, se solidificou, criando uma identidade única que ressoava com um público muito mais amplo, sem, contudo, trair completamente as raízes simulacionistas que a Codemasters tanto prezava. Para entender a dimensão disso, a gente precisa olhar para a história dos jogos de rally. Eles começaram como experiências mais rudimentares, focadas na essência da corrida contra o relógio, onde a precisão era tudo. Pensa no Sega Rally, por exemplo, que em 1994 já impressionava pela sensação de diferentes tipos de terreno. Depois vieram os jogos da série WRC, que buscavam a licença oficial e um realismo cada vez maior. Dirt 2 chegou nesse cenário, mas com uma ambição diferente. Ele não queria só ser o mais realista, queria ser o mais emocionante. Ele queria pegar a adrenalina dos X Games, a camaradagem das equipes, a diversidade dos carros e dos terrenos e transformar tudo isso numa experiência interativa que fizesse o jogador sentir parte de algo maior. Era como se, em vez de te dar só a receita de um prato complexo, ele te convidasse para o banquete inteiro, com música, amigos e uma história para contar. O jogo se tornou um convite irresistível para explorar não apenas as pistas, mas também o espírito que move essa cultura. Um convite que muitos aceitaram de braços abertos e com o pé no acelerador. A equipe da Codemasters, responsável pelo desenvolvimento de Dirt 2, já tinha uma reputação invejável por sua expertise em jogos de corrida. Eles eram conhecidos por sua dedicação em criar experiências que não apenas pareciam boas, mas que se sentiam boas de jogar. A série Colin McRae Rally, por exemplo, estabeleceu um padrão de ouro para a física de carros de rally, com uma sensação de peso e aderência que era rara para a época. Essa fundação sólida, construída ao longo de anos de refinamento, foi o que permitiu que Dirt 2 desse um salto tão significativo. Eles não estavam partindo do zero. Estavam construindo sobre uma montanha de conhecimento e experiência acumulada. É como um chefe que passou décadas aperfeiçoando a arte de fazer pão. Quando ele decide criar um novo prato, ele já tem a base, a técnica e a sensibilidade para inovar com maestria. O jogo foi lançado em várias plataformas: PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii, Nintendo DS, PSP, o que demonstra a amplitude da sua ambição.
Mas as versões para consoles de nova geração, naquela época, e PC, foram as que realmente brilharam, aproveitando ao máximo o poder do hardware para entregar gráficos deslumbrantes e uma física que estava à frente de seu tempo. E isso não era um detalhe menor, era o pilar sobre o qual toda a experiência de imersão seria construída. Porque, vamos ser honestos, para sentir a emoção do off-road, você precisa acreditar que está lá. E Dirt 2 te fazia acreditar. A atenção aos detalhes, desde a forma como a luz do sol batia na poeira suspensa no ar, até o modo como cada carro se deformava com os impactos, era simplesmente fenomenal. Não era só uma corrida, era uma performance, um espetáculo. O feedback inicial da crítica e dos jogadores foi esmagadoramente positivo. Sites especializados e revistas do mundo todo aclamaram Dirt 2 por seus visuais fantásticos, dirigibilidade quase perfeita e uma experiência de corrida sólida. Mas, mais do que isso, o jogo foi elogiado por sua capacidade de ser acessível para novatos, enquanto ainda oferecia profundidade e desafios para veteranos do rally. Essa dualidade era um dos seus maiores trunfos, permitindo que qualquer um, de um fã casual a um purista do volante, pudesse encontrar algo para amar. O game soube dosar arcade com simulação de uma forma muito feliz, criando uma ponte entre esses dois mundos que muitas vezes parecem irreconciliáveis. E é aqui que a gente começa a ver a real magia de Dirt 2. Ele não se contentou em ser apenas bom, ele aspirava a ser uma celebração, uma festa para todos que amam a emoção da velocidade fora da estrada. Ele trouxe para o centro do palco não apenas o rally tradicional, mas uma variedade de disciplinas off-road que refletiam a amplitude e a diversidade dessa cultura. Pensa no Rallycross, com suas corridas roda a roda em circuitos mistos de terra e asfalto, ou no Trailblazer, onde a gente subia montanhas em percursos perigosíssimos com um abismo ao lado. Tinha o Land Rush, com várias máquinas brigando por espaço, e o Ride, para os gigantes do off-road. Essa diversidade era crucial, porque a cultura off-road no mundo real é multifacetada, com diferentes veículos, terrenos e estilos de pilotagem. Dirt 2 entendeu isso e trouxe essa riqueza para dentro do jogo, fazendo com que cada evento parecesse uma nova aventura, um novo desafio a ser superado. Mas, sabe, o mais fascinante de Dirt 2 não foi só o que ele fez dentro do jogo, mas o que ele significou para a cultura gamer e para a percepção do off-road. Ele foi mais do que um passatempo, foi um catalisador. Ele pegou uma subcultura automobilística que muitas vezes é vista como nichada ou para os extremos e a apresentou de uma maneira tão convidativa e pulsante que a tornou universalmente atraente. Ele mostrou que a emoção de conquistar um terreno inóspito, de dominar uma máquina em condições adversas, é algo que transcende barreiras e pode ser sentido por qualquer um, mesmo que seja do conforto do sofá. E é exatamente isso que a gente vai desvendar ainda mais profundamente. Como Dirt 2, com sua maestria em traduzir o caos e a glória do off-road, conseguiu fincar seu nome na história, criando uma ponte entre o digital e o visceral que ecoa até hoje. O que torna Dirt 2 uma peça tão monumental, um verdadeiro artefato cultural, é a forma como ele destrinchou a alma da cultura off-road e a reconstruiu em pixels e códigos, mas com toda a paixão e o caos que a gente encontra nas pistas de verdade. A Codemasters não se contentou em apenas copiar, ela interpretou e amplificou a experiência, transformando o ato de correr na lama em uma jornada épica. Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar nas minúcias do que foi construído, desde o motor que o fazia funcionar até o estilo que o fazia gritar. No coração de Dirt 2, batia uma versão aprimorada do motor Ego, uma maravilha tecnológica que já tinha mostrado seu poder em Race Driver Grid. Esse motor era como o sistema nervoso do jogo, responsável por cada cálculo, cada reação. Mas aqui, ele foi levado a um novo patamar, especialmente na física dos veículos. Pensa assim, dirigir um carro off-road não é como dirigir na rua. É uma dança constante com a gravidade, com a tração, com o terreno, que muda a cada milésimo de segundo. O motor Ego em Dirt 2 simulava a transferência de peso de forma tão realista
que dava para sentir o carro flutuar em um salto, ou a traseira querendo te ultrapassar em uma curva fechada, sabe? Era possível, e até incentivado, usar técnicas avançadas de pilotagem, como o famoso Scandinavian Flick. Se você não conhece, é aquela manobra onde você joga o carro para um lado e depois para o outro rapidamente para induzir uma derrapagem controlada. É como um bailarino que se desequilibra intencionalmente para criar um movimento gracioso. Em Dirt 2, isso não era só possível, era a chave para dominar as pistas mais insanas. E não para por aí. A representação dos diferentes tipos de terreno era algo que definia o jogo. Você não estava apenas correndo em terra, estava correndo em cascalho solto, em lama espessa que grudava nas rodas, em areia do deserto que sugava a velocidade e em superfícies molhadas que te obrigavam a repensar cada frenagem. Cada um desses elementos tinha um impacto palpável na dirigibilidade do carro, exigindo que você adaptasse seu estilo, suas marchas, sua sensibilidade ao acelerador e ao freio. É como um escultor que não usa apenas um tipo de argila, mas vários, cada um com sua textura e maleabilidade, exigindo uma técnica diferente para moldá-lo. Essa complexidade, essa riqueza de detalhes na física, é o que elevava Dirt 2 de um simples jogo de corrida para uma experiência quase tátil, onde você sentia a pista te respondendo através do controle. Além da física apurada, os visuais eram de cair o queixo, especialmente para a época. Dirt 2 foi um dos primeiros jogos a implementar o padrão gráfico DirectX 11, o que significava mais detalhes, mais efeitos de luz e sombra e um nível de realismo que fazia a gente pausar o jogo só para admirar a paisagem. Cada ambiente era uma obra de arte. As florestas densas da Malásia, as vilas estreitas de Marrocos, os cânions rochosos de Utah. Eram cenários que não serviam apenas de pano de fundo. Eles eram personagens na sua corrida, com seus próprios perigos e belezas. Pensa nas nuvens de poeira que se levantavam atrás dos carros, que eram tão densas e realistas que podiam esconder adversários e te obrigar a confiar apenas nas notas do seu copiloto. Era como uma pintura em movimento, onde cada pincelada contribuía para a imersão total. A imersão, aliás, era uma obsessão da Codemasters em Dirt 2. Tudo, desde os menus 3D vibrantes que simulavam um trailer de equipe no meio de um evento off-road, até as telas de carregamento dinâmicas que te mantinham no clima, era projetado para te puxar para dentro daquele universo. Não tinha tempo para se desconectar. Era como um filme de ação ininterrupto, onde a narrativa te agarra do primeiro ao último segundo. Essa atmosfera era complementada por uma trilha sonora eletrizante, com bandas de rock e eletrônica que eram a cara da cultura extreme sports da época. A música não era só um acompanhamento, era o pulso do jogo, o batimento cardíaco que acelerava junto com a sua adrenalina. Era um pacote completo, um show para os sentidos. E essa experiência não se limitava a correr sozinho. Dirt 2 abraçou a cultura off-road também na sua variedade de disciplinas de corrida. A gente não tinha só o rally clássico, com suas etapas ponto a ponto, onde a gente lutava contra o relógio e a natureza. O jogo trouxe à tona a intensidade do rallycross, com corridas cheias de contato em circuitos fechados, uma verdadeira briga de titãs em meio à lama e ao cascalho. Tinha o Land Rush, com carros enormes e potentes saltando sobre rampas e disputando cada palmo de terra. E o Trailblazer, que eram basicamente provas de subida de montanha, onde um erro significava a queda livre. Essa diversidade não era só uma forma de estender a vida útil do jogo, era uma homenagem à pluralidade da cultura off-road. Para muitos, o off-road é sinônimo de liberdade e aventura, uma fuga da monotonia das estradas pavimentadas e das regras do dia a dia. É a busca pelo desconhecido, a emoção de superar obstáculos naturais. Dirt 2 capturou isso perfeitamente. Ele te colocava em locais exóticos e desafiadores em 4 continentes: Ásia, Europa, África e América do Norte. Cada um com suas características únicas, seus perigos e suas belezas. Era como ter um passaporte para os mais selvagens cantos do mundo, tudo do seu controle. Essa sensação de exploração, de ir além dos limites, é um dos pilares da cultura off-road, e Dirt 2 a traduziu para o mundo digital com maestria. É como se o jogo dissesse:
O mundo é sua pista, vá e conquiste-o. Os personagens do jogo também contribuíam para essa atmosfera. Com a presença de ícones do esporte como Ken Block, Travis Pastrana e Dave Mirra, Dirt 2 tinha uma autenticidade que poucos jogos de corrida alcançaram. Eles não eram apenas nomes, eram vozes que te incentivavam, que te desafiavam, que te faziam sentir parte de uma comunidade de pilotos de elite. Era como se você estivesse no paddock, conversando com seus heróis, recebendo dicas e sentindo a energia do esporte. Essa personificação do mundo off-road, com seus astros e suas histórias, era crucial para a imersão e para a construção da identidade de Dirt 2. No modo carreira, a progressão era orgânica e viciante. Você começava como um novato, ganhava experiência, desbloqueava novos carros e melhorias e subia nas categorias de dificuldade. Era uma jornada de crescimento, onde cada vitória era uma recompensa e cada derrota uma lição. E o mais legal, o jogo se adaptava ao seu nível de habilidade, então sempre havia um desafio na medida certa para você. É como um mestre de artes marciais que ajusta o treino de acordo com seu progresso, te empurrando para melhorar, mas sem te frustrar ao ponto de desistir. Essa curva de aprendizado bem ajustada era fundamental para manter os jogadores engajados por centenas de horas, sempre em busca da próxima vitória, do próximo salto, da próxima derrapagem perfeita na linha de chegada. E o impacto de Dirt 2 não foi apenas técnico ou de jogabilidade, ele foi cultural. Ele trouxe para o mainstream o fascínio pelo off-road, mostrando que a emoção de pilotar em terrenos desafiadores não era exclusiva de um grupo seleto. Ele foi uma ponte entre o asfalto e a terra, entre o virtual e o visceral. E é essa conexão profunda com a alma off-road que fez de Dirt 2 não apenas um jogo memorável, mas um marco, um ponto de referência para tudo o que veio depois. Um jogo que não te dava apenas um carro, mas um convite para uma aventura sem fim, onde o único limite era a sua coragem. E é essa coragem, essa busca incansável por novos horizontes que ele representava tão bem. A verdadeira genialidade de Dirt 2, o ponto onde todas as suas inovações e ambições se encontram para formar uma experiência singular, reside na sua capacidade de criar uma síntese exaustiva da cultura off-road. Ele não pegou apenas pedaços isolados dessa paixão, mas teceu-os em uma tapeçaria coesa e vibrante que revelou uma verdade central. A conexão entre o homem, a máquina e o terreno indomável é, na sua essência, uma busca por liberdade e superação. E essa busca pode ser tão potente no mundo digital quanto no real. Pensa bem o que é a cultura off-road na sua forma mais pura. É a busca por rotas não mapeadas, por desafios naturais que testam os limites da engenharia e da habilidade humana. É a emoção de escalar uma montanha rochosa, atravessar um rio lamacento ou rasgar um deserto em alta velocidade. É a camaradagem de uma equipe que se une para superar um obstáculo. A adrenalina de um salto que te faz perder o fôlego. E o senso de triunfo ao cruzar a linha de chegada coberto de poeira e glória. Dirt 2 conseguiu encapsular todas essas facetas, não como elementos separados, mas como partes de um fluxo contínuo e orgânico. A primeira grande revelação que Dirt 2 nos trouxe foi a de que a personalidade importava, e muito, em um jogo de corrida. Ele não era estéril, não era apenas um menu de carros e pistas. Era um universo. A Codemasters injetou vida em cada aspecto, desde os menus 3D animados que te colocavam dentro de um trailer de equipe vibrante, como se você estivesse nos bastidores de um festival de esportes radicais, até as interações com os pilotos reais, que te chamavam pelo nome e te desafiavam. Era como se você não estivesse jogando um jogo de corrida, mas sim vivendo uma carreira dentro daquele mundo. É o equivalente a um RPG que te faz sentir que suas escolhas e sua presença realmente moldam o mundo ao seu redor. Dirt 2 fez isso com o off-road. Essa personalidade também se manifestava na apresentação audiovisual. O design gráfico e sonoro de Dirt 2 era mais do que uma camada de polimento. Era uma extensão da cultura off-road que ele representava.
As cores vibrantes, os ângulos de câmera dinâmicos que realçavam a velocidade e o perigo, a trilha sonora que pulsava com o mesmo ritmo dos X-Games, tudo contribuía para uma atmosfera que era, ao mesmo tempo, empolgante e autêntica. Imagine o som de um motor urrando enquanto você salta sobre uma duna de areia, o vento chicoteando na cabine virtual, a música te impulsionando para frente. Dirt 2 dominou essa orquestração sensorial, transformando a corrida em uma sinfonia de adrenalina. A união das diversas modalidades off-road foi outra peça fundamental dessa síntese. Antes de Dirt 2, muitos jogos de rally tendiam a se concentrar em uma ou duas disciplinas. Dirt 2 disse, por que não todas? Ele jogou Rallycross, Trailblazer, Land Rush, Rage e o rally tradicional no mesmo caldeirão, e o resultado foi um caldeirão borbulhante de desafios e emoções. Esta diversidade não apenas mantinha a jogabilidade fresca e empolgante, mas também refletia a vasta gama de atividades que compõem o universo off-road real. É como um explorador que não se limita a um único ecossistema, mas se aventura por florestas, desertos, montanhas e rios, aprendendo e se adaptando a cada novo ambiente. O jogo te convidava a ser um polímata do off-road, um mestre em todas as suas formas. Mas a maior revelação, o ponto de virada, talvez tenha sido a forma como Dirt 2 equilibrou a acessibilidade com a profundidade. Ele conseguiu ser convidativo para quem nunca tinha pegado em um volante virtual antes, com opções de assistência e uma curva de aprendizado suave. Mas, ao mesmo tempo, ele oferecia um desafio brutal para os puristas, com uma física detalhada e a necessidade de dominar cada nuance da dirigibilidade. Essa é uma linha tênue, um equilíbrio delicado, e a Codemasters o atingiu com perfeição. É como um livro que pode ser lido e apreciado por uma criança, mas que oferece camadas de significado e complexidade para um acadêmico. Ele não precisava dumb down na experiência para ser divertido. Ele a tornou universalmente ressonante. A presença dos X-Games no jogo não era apenas uma estratégia de marketing, era uma declaração de intenção. Os X-Games, com sua cultura jovem, radical e voltada para o espetáculo, eram a personificação moderna do espírito off-road. Dirt 2 abraçou isso, infundindo essa energia em sua estrutura de carreira e eventos. Ele não estava apenas simulando corridas, estava simulando eventos, com toda a pompa, a multidão vibrante e o senso de grandiosidade que os acompanham. Essa integração do jogo com o espírito do esporte radical elevou o Dirt 2 para além de um mero simulador, transformando-o em um documentário interativo da cultura off-road mais moderna e pulsante. A síntese que Dirt 2 alcançou foi a de provar que a emoção de dirigir na Terra não precisa ser limitada pela realidade. Ele demonstrou que, com a engenharia certa e uma visão apaixonada, um jogo pode ser uma janela para um mundo que muitos nunca experimentaram fisicamente, mas que podem sentir no fundo da alma. Ele criou uma ponte empática, onde a aspereza da pista, a força G nas curvas e a alegria da vitória eram transferidas diretamente para a cadeira do jogador. Não era sobre ver uma corrida, era sobre ser o piloto, sentir o coração batendo no peito enquanto você luta para manter o controle em um trecho traiçoeiro. Essa capacidade de traduzir o visceral para o virtual é o verdadeiro legado de Dirt 2. Ele se tornou um espelho, refletindo a paixão dos pilotos reais e a complexidade de suas máquinas, ao mesmo tempo em que convidava uma nova geração a descobrir a alegria de sair da estrada batida. Ele foi um lembrete de que, mesmo em um mundo cada vez mais digital, a busca por aventura, por desafios e pela pura emoção de superar a si mesmo permanece inalterada, e que o off-road, em suas múltiplas formas, é uma das expressões mais puras desse espírito humano indomável. E ao fazer isso, Dirt 2 não apenas cimentou seu lugar na história dos games, mas também solidificou seu papel como um embaixador cultural da vida fora da estrada. Um guia para a lama, para a glória e para a liberdade inigualável que só o off-road pode oferecer. Ele não te deu respostas. Ele te deu a experiência. E através dela, a sua própria compreensão desse universo se expandiu,
como uma paisagem que se revela majestosa após uma curva cega. Depois de toda essa jornada através da poeira, da lama e da glória de Dirt 2, a gente chega a um ponto onde a perspectiva se amplia e o impacto desse jogo transcende a tela. O que Dirt 2 nos ofereceu não foi apenas uma série de corridas bem desenhadas, foi uma lente através da qual pudemos ver e, mais importante, sentir a cultura off-road em toda a sua complexidade e euforia. Ele pegou o caos controlado das competições, a adrenalina dos saltos impossíveis e a profunda camaradagem que une pilotos e equipes e os destilou em uma experiência digital que permaneceu ressonante por anos. A gente começou essa conversa pensando em como capturar a emoção crua do off-road, o cheiro de terra, a dança com a tração. Dirt 2 não apenas capturou, ele magnificou essa emoção. Ele nos mostrou que, com a tecnologia certa, o motor Ego, os gráficos DirectX 11 e a paixão inabalável da Codemasters, era possível criar um simulacro que, em muitos aspectos, era tão palpável quanto a coisa real. Lembra daquele momento em que você sentiu o carro deslizar perfeitamente no Scandinavian Flick? Ou quando o cenário te deixou sem fôlego? Essas não eram apenas interações com o jogo. Eram momentos de conexão profunda com o espírito do off-road. É como um livro que você lê e, ao final, sente que viveu a história do personagem, que as emoções dele se tornaram as suas. Dirt 2 fez isso com a gente, nos transformando de meros espectadores em participantes ativos. A forma como Dirt 2 abraçou a diversidade da cultura off-road foi um de seus maiores triunfos. Ele não se prendeu a uma única definição de rally, mas expandiu o nosso entendimento para incluir a brutalidade do Rallycross, a verticalidade do Trailblazer e a intensidade do Land Rush. Essa pluralidade de experiências não só manteve o jogo fresco e excitante, mas também educou uma geração de jogadores sobre a rica tapeçaria do automobilismo fora da estrada. Ele foi um embaixador, apresentando o mundo dos X-Games e de pilotos como Ken Block a um público que talvez nunca tivesse sintonizado uma transmissão de rally. Pensa na sua percepção do off-road antes e depois de Dirt 2. Provavelmente ela se expandiu, certo? Você passou a ver que não é só correr na terra, mas um universo de modalidades, desafios e estilos de vida. O legado de Dirt 2 não é apenas sobre ser um bom jogo de corrida. É sobre ser um jogo que ousou ser mais do que isso. Ele foi um pioneiro na fusão de simulação e espetáculo, provando que é possível ser autêntico sem ser inacessível e empolgante sem ser superficial. Sua personalidade vibrante, seus menus imersivos e a trilha sonora pulsante criaram uma atmosfera que poucos jogos, de qualquer gênero, conseguiram replicar com tanto sucesso. Ele estabeleceu um novo padrão para o que um jogo de corrida pode ser. Não apenas uma ferramenta para testar reflexos, mas um portal para uma cultura, um convite para uma comunidade. E o que isso significa para o futuro? Dirt 2 plantou sementes que continuam a germinar nos jogos de corrida atuais. A busca por imersão, por uma física que transmita a sensação real da pilotagem, por uma apresentação que seja mais do que funcional, tudo isso tem raízes profundas na abordagem de Dirt 2. Ele mostrou que a emoção é o combustível e a autenticidade o terreno sobre o qual se constrói uma experiência duradoura. Os jogos que vieram depois, tanto na própria série Dirt quanto em outros títulos de corrida, foram influenciados por essa visão, buscando replicar a sensação de liberdade e desafio que Dirt 2 entregou tão magistralmente. A transformação que Dirt 2 operou em muitos de nós foi sutil, mas profunda. Antes, o off-road talvez fosse um conceito distante, algo para entusiastas específicos. Depois, para muitos, ele se tornou uma paixão acessível, um mundo a ser explorado, mesmo que digitalmente. O jogo nos ensinou que a verdadeira emoção não está apenas em vencer, mas em lutar contra os elementos, em dominar a máquina e em encontrar a beleza no caos. Ele nos tirou de um estado A, onde Dirt 2 era apenas um game, e nos levou a um estado B, onde ele é compreendido como um marco cultural, uma celebração da liberdade e da adrenalina que definem o off-road. Então, da próxima vez que você vir um carro de rally deslizando na terra,
ou ouvir o rugido de um motor off-road, eu espero que você se lembre de Dirt 2. Lembre-se de como ele nos fez sentir, como ele nos conectou com essa paixão crua e como ele nos provou que, na intersecção entre o digital e o visceral, algo verdadeiramente mágico pode acontecer. Ele não foi apenas um jogo, foi uma declaração de amor ao barro, à poeira e à velocidade. Um convite para que todos nós, de alguma forma, encontrássemos nossa própria pista para a liberdade. E essa pista, uma vez trilhada, nunca mais será esquecida.